Olá, boa tarde. Meu nome é Larissa Domiciano e, juntamente com as minhas colegas Larissa Martins e Jéssica Couto, iremos apresentar o seminário O Inquérito Policial e seus Desdobramentos no Devido Processo Legal, da disciplina de Processo Penal 1, ministrada pelo professor Osias Lopes. O presente trabalho está dividido da seguinte forma: conceito, finalidade e características, sujeitos e instituições e os procedimentos do inquérito policial. Antes de adentrar nessa parte profunda e detalhista do inquérito em si, precisamos começar pelo conceito. Eu trouxe a definição do autor Guilherme de Souza Nutin, que diz que o inquérito policial é um procedimento preparatório da ação penal de caráter administrativo conduzido pela Polícia Judiciária voltado à colheita preliminar de provas para apurar a prática de uma infração penal e sua autoria. Dessa forma, a gente precisa destrinchar esse conceito. Primeiramente, dizer que o inquérito policial é um ato preparatório da ação penal. E ele tem natureza administrativa e não judicial, uma vez que, ao final do inquérito, vai ter um relatório realizado pelo delegado sobre todas as provas, para o titular da ação, seja ele um Ministério Público, o seu ofendido ou representante, ingressar com uma ação em juízo e não uma sanção. Então, no final, tem um relatório realizado com todas as provas preliminares e não uma sanção. Tem dois pontos principais nessa primeira parte que tem que levar em consideração para justa causa, que é a autoria e a materialidade. A finalidade do inquérito, ela está prevista no artigo 4º caput do CPP, que diz que a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais do território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e de sua autoria. Ou seja, a finalidade do inquérito policial é descobrir o coautor, o autor, as circunstâncias, o delito e etc., para fundamentar a decisão, a queixa do titular da ação penal, o MP em ações públicas e o particular em ações privadas. Aí tem uma diferença entre a polícia judiciária e a polícia militar, que a polícia judiciária ela implica em apurar esses fatos criminosos, em reunir provas, reunir informações. Já a polícia militar ela implica em prevenir esses delitos. E a judiciária é a polícia civil e a polícia federal. As características do inquérito policial. Eu trouxe essa imagem para vocês poderem visualizar e compreender melhor. Esse é muito bom para as provas, porque é um trocadilho com e idoso das principais características, das 6, ao meu ver. Mas eu vou citar no decorrer do trabalho 9, que algumas estão correlacionadas e vinculadas. Vou me aprofundar algumas mais, algumas menos, mas já vou citar aqui para vocês essas 9. A primeira característica é escrito, a segunda, inquisitivo, a terceira, dispensabilidade, a quarta, oficioso, a quinta, sigiloso e a sexta, oficial. Aí tem a que não está nas imagens, que é a sétima, discricionariedade, a oitava, disponibilidade e a nona e última, né, é incomunicabilidade. Um pouco difícil de falar, mas essas são as características. Essa última está vinculada em alguma delas, e aí eu já vou me aprofundar para vocês. A primeira característica, escrito, a peça escrita, ela está vinculada no artigo 9º do Código de Processo Penal, que diz que todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, nesse caso, rubricadas pela autoridade. Ou seja, o delegado ele vai ter que rubricar todas as partes do processo de forma escrita. E também naqueles casos onde tem oitiva de testemunha, interrogatório de indiciado, quando tem da vítima,
Todas essas partes têm que ser de forma escrita. Essa característica é a principal entre os autores, todos eles mencionam, e tem um grau de formalidade, por isso que também é muito mencionada. Segunda característica, inquisitivo. O inquérito policial, ele não tem acusação, ele não serve para acusar. Então, ele não tem autor e nem acusado. Por esse motivo, ele tem o juiz, mas ele não tem esses dois elementos. Ele não tem direito ao contraditório e à ampla defesa. Em virtude disso, ele tem um valor probatório muito pequeno, porque as provas, os elementos, só servem para o titular da ação penal, o MP ou a vítima ou outro, faça a denúncia ou a queixa. É importante frisar que o juiz ele pode basear a sua decisão com base nos elementos colhidos no inquérito policial. O que ele não pode fazer é basear somente nesses elementos, com base no artigo 155 do CPP. Só que tem exceções. A exceção é quando ele não pode colher a prova por impossibilidade de não poder colher lá na frente. Exemplo disso é o corpo de delito, o exame de corpo de delito. A terceira característica é a dispensabilidade, e tem como base o artigo 39, parágrafo 5º do CPP, e que diz que o Ministério Público ele pode dispensar o inquérito policial quando ele tiver todas as provas e todo reunido. Ele não tem por que precisar do inquérito policial, porque ele tem caráter informativo o inquérito. Ele tem um caráter de reunir informações. E se o Ministério Público, o maior representante, geralmente, da ação, já tem todas as provas e tudo reunido, ele não precisa do inquérito. Então, ele tem caráter informativo e ele não é obrigatório. Quarta característica, oficioso. A oficiosidade implica que quando tiver ação penal pública incondicionada, em regra, a autoridade policial deve instaurar um inquérito policial para apurar tal suspeita de tal delito dessa natureza. E isso independe de provocação de quem quer que seja. Só que no artigo 5º, inciso 1º, diz que para apurar tem que ser de ofício. E também para averiguar se tem que instaurar ou não, tem que ter mínimos indícios de infração penal e uma eventual utilidade do IP, que é o inquérito policial. Quinta característica, sigiloso. De acordo com o artigo 20 do CPP, a autoridade assegurará o sigilo necessário quando houver elucidação do fato ou exigido pela sociedade. Isso quer dizer que o inquérito policial ele é sigiloso para a população geral de forma externa. Mas também o delegado ele não pode colocar na lista de antecedentes do indiciado que tem um inquérito policial em curso. Por quê? Porque justamente é sigiloso. Mas isso é em regra, porque a exceção são os envolvidos, que é o delegado, promotor, advogado, juiz, etc. Eles não têm essa parte sigilosa, eles podem abrir os autos do processo, ver as provas já colhidas, toda essa parte já é colhida anteriormente. Porém, o advogado, ele tem ressalvas. E eu vou dizer isso no próximo slide, porque tem até uma súmula, que é a súmula 14, que diz que ele tem exceção nessa parte. Como eu disse anteriormente, o direito do advogado é limitado. Isso está previsto também na súmula vinculante 14, que diz que é direito do defensor do interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Isso quer dizer que o advogado ele só pode examinar e observar os documentos já documentados por escrito, não os em curso e nem os que não estão por escrito ainda. E quando a ação, o inquérito, ele está em segredo de justiça,
o advogado ele só pode ver o inquérito por procuração. Sexta característica é oficial, a oficialidade. Isso quer dizer que o inquérito policial ele tem que ser conduzido por uma autoridade oficial do Estado, que no caso é a Polícia Judiciária, que eu já expliquei anteriormente do que se trata. As demais características. A sétima, a discricionalidade, implica que a autoridade policial ela pode reger o inquérito da maneira que quiser. Não tem um modelo pré-estabelecido. Só que não pode se confundir com arbitrariedade, pois a autoridade policial ela não pode usar diligências para ameaçar, perseguir ou prejudicar o investigado. Tem que ter em mente que a finalidade do inquérito policial é o interesse público e elencar elementos de materialidade e autoria. Ao falarmos da oitava característica, que é indisponibilidade, que está prevista no artigo 17 do CPP, que implica que a autoridade policial, uma vez que o inquérito está aberto, ela não pode arquivar, apenas quando o titular da ação penal requerer. Ao falarmos de incomunicabilidade, implica no artigo 21 do CPP, que é anterior à Constituição Federal, onde o legislador ele tinha o objetivo de impedir que o investigado utilize auxílio de terceiro para prejudicar a investigação e entre outras coisas. Olá, meu nome é Jéssica e eu vou falar um pouco sobre os sujeitos do inquérito policial. A gente começa falando sobre a própria autoridade policial, que, de acordo com a Lei 12.830 de 2013, né, que trata sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado policial, essa lei fala, né, que a autoridade policial que, né, vai conduzir esse inquérito é o delegado de polícia, né? E aí no artigo 4º do Código de Processo Penal a gente já tem falando que, enfim, a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Então aqui esse próprio artigo também fala um pouco, né, das circunscrições, né, onde o delegado de polícia atua. Enfim, como a gente viu em sala, né, tem alguns casos especiais, como, por exemplo, de crimes que aconteçam, por exemplo, nos tribunais. Então, vão ser vão ser os presidentes, né, dos tribunais que vão conduzir essa investigação, ou se acontecer em alguma casa legislativa, por exemplo, né, Câmara ou Senado, então é a Polícia Legislativa que vai fazer essa investigação, né, então a gente tem esses casos especiais, mas de uma maneira geral, o que a gente tem enfim, tanto os delegados de Polícia Civil, Federal, atuando nas suas circunscrições. Bom, e aí falando dos deveres da autoridade policial, poderes e deveres, né, um deles já começa, obviamente, né, de iniciar o inquérito policial, que é um poder, mas é principalmente um dever. Também deve, né, a autoridade policial realizar as diligências investigativas, né, o artigo 6º e 13 do CPP falam quais são essas diligências. Ao final do inquérito, né, deve apresentar um relatório ao Ministério Público, e, enfim, não pode mandar o arquivamento desse inquérito, né, como a gente vai ver, né, cabe ao Ministério Público arquivar esse inquérito, ou, enfim, apresentar a denúncia ou requisitar mais diligências, né. A Lei 13.964 de 2019 fala sobre que é papel também da autoridade policial cuidar da cadeia de custódia. Então, todos os indícios que foram colhidos nessa fase investigativa, né, investigatória, devem, enfim, serem cuidados, né, pela autoridade policial, para que não tenha nenhuma influência, né, externa e tal. Enfim, também a autoridade policial tem o poder do indiciamento, de tornar alguém
ter fundadas suspeitas, né, sobre alguém ser possível autor de um crime. Então a gente vai falar sobre o indiciado mais para frente, né, mas esse é um poder da autoridade. E ele não pode ser declarado suspeito por outras pessoas, mas ele pode se autodeclarar suspeito segundo o artigo 107. Sobre o Ministério Público, né? Ele pode requisitar a abertura de algum inquérito policial, né? Pode requisitar diligências, obviamente tudo isso com fundamentos jurídicos, né? Como está no artigo 129, inciso 8º da Constituição Federal. Também dentro da Constituição Federal a gente tem que é papel do Ministério Público o controle externo da atividade policial, né? Então, enfim, um valor constitucional, inclusive, né? E aí, como já foi falado, promover privativamente a ação penal pública. E aí, como está na atual redação do artigo 28 do nosso Código de Processo Penal, também cabe a ele, ao Ministério Público, né, ordenar o arquivamento do inquérito policial. Como já foi falado bastante, né, dentro de sala, a antiga redação do artigo 28 colocava que quem arquivava o inquérito policial era o juiz de direito. Essa redação mudou, né, falando que agora, né, quem ordena, que o Ministério Público ordena o arquivamento. No entanto, também teve o julgado, né, do STF, como também já foi falado bastante em sala, que o STF decidiu que, na verdade, o Ministério Público deve se manifestar pelo arquivamento, né? Mas, no final, eu acho que a gente tem um entendimento de que o Ministério Público pode arquivar, sim, né, o inquérito policial sob a tutela de um juiz. E aí eu achei interessante trazer esse artigo, né, o 13A, que ainda fala também sobre algum dos poderes, tanto do delegado de polícia quanto do MP, né, que nesses crimes previstos nesse artigo, que são, enfim, crimes de sequestro, crimes que, quando uma pessoa é tratada, né, em condições análogas à escravidão, enfim, né, tanto o MP quanto a autoridade policial também podem requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas privadas dados e informações cadastrais, tanto da vítima quanto de suspeitos. Então, também quis trazer mais para ilustrar, né, tipo, mais alguns dos poderes, tanto da autoridade policial quanto do Ministério Público. Bom, e aí falando sobre o juiz dentro do inquérito, né? No artigo 3A do Código de Processo Penal, ele fala que, né, o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então, o que a gente tem, né, no inquérito é que o juiz ele não participa, né, diretamente do inquérito policial. Na verdade, a conversa que vai acontecer, né, é entre a autoridade policial e o Ministério Público, né, se porventura o Ministério, o MP, requisitar a abertura do inquérito, requisitar diligências, né, enfim. O juiz, ele na verdade vai atuar enfim, no que a gente pode falar das garantias fundamentais, né, dos sujeitos. Então, quando for feito um pedido de prisão preventiva, ou, enfim, uma busca e apreensão, né, então é nesse caso que o juiz ele entra dentro do inquérito, né. E aí, enfim, o outro grupo já falou bastante, né, sobre o juiz das garantias, mas não tem como não falar desse personagem, né, que, enfim, ainda não chegou a ser implementado de uma maneira geral no Brasil, né, mas eu estava vendo em uma notícia do CNJ que o Tribunal Regional da Terceira Região, no começo do ano, em janeiro,
ela assinou uma resolução para a implantação do juiz de garantias nas várias criminais da Justiça Federal do primeiro grau de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, a gente pode estar, né, começando a ver esse personagem ser implementado, enfim, daqui a pouco, né? Mas, enfim, falando resumidamente, né, sobre o que seria o papel do juiz das garantias, é exatamente cumprir esse papel que o juiz cumpre hoje, né, o juiz de direito, cumpre dentro do inquérito policial. Então, enfim, pedidos de prisão, pedidos de busca e apreensão vão ser feitos já para esse juiz das garantias, o que é uma forma de descontaminar o juiz que vai ali na frente, né, receber a denúncia sobre os fatos que estão sendo apurados, né, dentro do inquérito. Então, isso é uma forma interessante, né, de fazer cumprir o papel exato, né, do magistrado mesmo, né, dentro do processo criminal, assim, né. Então vamos ver, né, como vai ser o desenrolar, né, dessa história. E aí falando, né, do indiciado, eu acho que, enfim, uma das questões mais importantes, né, para tratar desse tema é inclusive sobre o próprio indiciamento, né. Essa é uma matéria que não está muito regulada no Código de Processo Penal, né. Então, enfim, como o indiciamento constitui, vou lendo aqui, né, o que o Aury Lopes coloca no livro, considerando que o indiciamento constitui uma carga para o sujeito passivo, mas também marca o nascimento de direitos, entre eles o de defesa, é fundamental definir o momento em que deve ocorrer, pois também é uma garantia para o sujeito passivo. Então, muito interessante o que ele traz, né, sobre essa questão do indiciamento, de como essa matéria deveria estar melhor regulada, né, no nosso Código de Processo Penal. Enfim, mas também trazendo esse outro lado, né, de que apesar dessa carga, né, que produz para esse sujeito, ele também pode nascer, né, enfim, a maior garantia do direito à ampla defesa, né. Acho que é importante colocar, né, que uma pessoa, quando é indiciada pela autoridade policial, ela não pode ser desindiciada, né. Isso só vai ocorrer se o Ministério Público arquivar o inquérito policial. Então, enfim, é isso, né? Acho que isso, por exemplo, poderia ser uma das matérias que poderiam estar reguladas, né, no Código de Processo, esse desindiciamento, né? Mas aí, falando mais especificamente, né, como a gente viu já em sala, essa questão da identificação datiloscópica, que o indiciado tem o dever de fazer, né? A autoridade também pode pedir folha de antecedentes, a pesquisa sobre vida pregressa, a questão da incomunicabilidade que o indiciado, enfim, teria, né? Ela não foi recepcionada pela Constituição Federal, enfim, e também o indiciado pode requerer diligências, né? Mas também cabe à autoridade policial, enfim, aceitar ou não. E aí, terminando, eu queria falar, acho que é importante falar sobre essa questão do advogado dentro do inquérito, né? No livro do professor, que eu dei uma lida rápida, né? Ele fala até sobre essa questão da paridade de armas, né, dentro do inquérito. A gente, enfim, como as colegas, como né, a Larissa colocou, o inquérito policial, ele tem essa característica de ser inquisitivo, sem muita abertura para ampla defesa, né, para o contraditório. Então, você ter um advogado acompanhando o inquérito seria pelo menos ter um pouco mais de paridade de armas, mesmo sabendo, na verdade, o papel que o Estado tem, né, enquanto ali incorporado pela autoridade policial, pela polícia, é muito maior do que sob um indivíduo, né? Então, não chega a ser de fato uma paridade de armas, né? Ter um advogado acompanhando o inquérito, mas
é muito importante. Então, é isso, né? E, enfim, o advogado ele tem que ter, né, tanto acesso pode ter, né, tanto acesso aos autos quanto ao seu cliente, pela Lei 8.906 de 94. E aí eu coloquei a súmula vinculante 14, que fala que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária digam a respeito que está em cima, mas digam a respeito à questão do direito de defesa, né? Então, é isso, assim, acho que é fundamental, na verdade, a gente até dentro de sala, né, teve uma pessoa que falou sobre, inclusive, ter defensor acompanhando, né, o inquérito policial, enfim, a gente não tem isso hoje, né, defensor público, né, no caso, mas, enfim, garantir, né, a gente sabe, né, que o direito à ampla defesa e ao contraditório são questões fundamentais dentro do nosso ordenamento jurídico, né? Então, está presente a defesa técnica do indiciado, né, por exemplo, né, participando e atuando, né, dentro do inquérito policial é fundamental para que a gente tenha de melhor essa forma, né, do inquérito, apesar de, né, como sabemos, ser inquisitivo. Bom, e aí eu achei muito interessante porque o Aurí Lopes Júnior coloca aqui sobre a investigação defensiva, aqui no livro dele, né? Então, eu achei muito interessante trazer isso. Eu vou ler aqui, que ele fala que a investigação defensiva tem como finalidade efetivar o direito de defesa desde a investigação preliminar, diminuindo o desequilíbrio de armas e a desigualdade cognitiva. Essa coleta de informações, diretamente pelo advogado ou através de auxiliares, consultores técnicos, peritos e investigadores privados, serve para a obtenção de dados e informações que sirvam para a definição da estratégia jurídica defensiva e a efetividade do direito de defesa na dimensão probatória. Então, acho que é bem interessante, né, a gente pensar que também o advogado pode fazer, né, enfim, ou organizar essa investigação defensiva na defesa do seu cliente, né? Se vê, por exemplo, que os rumos, né, da investigação do inquérito estão sendo, enfim, desvirtuados, mas enfim, né, de qualquer forma, é uma investigação defensiva para reunir elementos para servir na defesa, né, do cliente. Então, achei bem interessante e quis trazer. Enfim, existem outros, né, também outros sujeitos, né, do processo, do inquérito policial, né, o próprio escrivão que vai fazer, enfim, esse meio de campo com o delegado, né, e enfim, os oficiais, enfim, né, todo quem vai atuar diretamente ali, né, no órgão, as testemunhas que enfim, tem o dever, né, de testemunhar. Uma coisa, né, até que eu esqueci de falar sobre indiciado, acabei esquecendo de colocar lá, mas, enfim, como o professor pontuou, né, na aula, o indiciado, ele, enfim, ele tem o direito de não produzir provas, né, contra si mesmo. Então, todo mundo, né, na verdade. Então, né, foi até um debate que foi feito sobre essa questão de, enfim, podendo até mentir dentro do inquérito, enfim. É bem interessante, né, também falar sobre isso, que ele tem esse direito, né, ao silêncio, direito, enfim, a não dizer nada que prejudique a sua defesa, não fazer nada que prejudique a sua defesa. Bom, acho que é isso e até mais. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Larissa Martins e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o procedimento do inquérito policial, desde o seu início até do seu possível arquivamento. Como foi dito anteriormente pela Jéssica,
Quem tem o poder para iniciar um inquérito policial é a autoridade policial. E essa autoridade policial, ela só vai iniciar o processo a partir do momento em que se tem o notitia criminis ou delatio criminis, que seria a notícia da prática de alguma infração penal levada ao conhecimento dessa autoridade. E esse conhecimento por parte da autoridade policial sobre alguma infração penal, ele pode se dar de 3 formas. A primeira forma é a forma direta, no qual a autoridade, por meio das suas atividades rotineiras, por meio das suas atividades que realiza no dia a dia, toma conhecimento de algum fato. E por esse motivo, o legislador, no artigo 5º, inciso 1º, trouxe a possibilidade do inquérito policial ser iniciado de ofício. Ou seja, quando a autoridade policial, por meio das suas atividades rotineiras, de forma direta, toma conhecimento de algum tipo de alguma infração penal, ela própria, por meio de uma portaria, pode iniciar uma investigação para que seja possível elucidar o crime. A segunda forma de conhecimento por parte da autoridade de algum tipo de alguma infração penal seria ou por requisição de alguma autoridade competente ou pelo requerimento do ofendido ou do seu representante legal. Quanto ao requerimento do ofendido, ele está previsto no artigo 30, que diz: ao ofendido ou a quem tem a qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. Ou seja, quando o ofendido sofre alguma infração que está prevista no Código Penal, ele ou seu representante, pode solicitar à autoridade policial para que seja instaurado um inquérito. E aí, nesse requerimento, deve apresentar todos os fatos ocorridos, deve apresentar qualificações do acusado, o motivo pelo qual ele é o autor da infração, por exemplo, e por fim, deverá indicar algumas testemunhas sobre o fato. E o delegado de polícia, a autoridade policial, ao receber ao escutar, o ofendido, ele verá se é possível ou não a instauração de um inquérito. Quando esse conhecimento, se dá por requisição ou de uma autoridade judicial ou por um representante do MP, esse delegado da polícia, ao tomar esse conhecimento, ele deverá iniciar um inquérito. Quando a gente fala desse conhecimento por parte de uma requisição de alguma autoridade, o delegado de polícia, ele não tem tanto poder para negar a instauração desse inquérito. Porque, apesar de não ter uma hierarquia entre essas autoridades, o delegado, ao se negar a instaurar esse inquérito, ele está deixando de cumprir o seu dever. Ou seja, pelos deveres instituídos a esse delegado por lei, ele se vê obrigado a iniciar esse inquérito policial quando vem por parte de uma requisição de alguma autoridade. E por fim, a última forma de conhecimento de algum fato criminoso seria por conta de alguma prisão em flagrante, no qual, quando ocorre alguma prisão em flagrante, o delegado ele deve se instaurar um inquérito policial e o auto de prisão em flagrante desse delito, ele irá iniciar a portaria desse inquérito policial. E logo após o delegado de polícia ele tomar conhecimento de alguma infração penal e iniciar um inquérito policial, ele vai realizar algumas diligências necessárias com o objetivo de elucidar o crime, e colher provas que servirão para o esclarecimento dos fatos e suas circunstâncias, que serão mais para frente usados para, se possível, dar início a uma ação penal. Eu trouxe nesse slide o artigo 5º e 7º,
que traz algumas possíveis diligências que poderão, né, ser realizadas pelo delegado de polícia. E apesar, né, do artigo 6º ele trazer um rol grande de diligências que esse delegado ele pode realizar, é importante, né, é importante falar que não é apenas essas diligências que ele pode realizar. Ele pode realizar outras diligências que ele achar importante para a elucidação do caso. Eu destaquei algumas diligências, alguns atos que ele pode fazer com o objetivo de elucidar o crime, como, por exemplo, ouvir ambas as partes, ouvir o ofendido, ouvir o indiciado, ouvir, né, as testemunhas, fazer exame de corpo de delito ou qualquer outra perícia que seja importante para a elucidação do caso, ordenar exame tapiloscópico, né, colher digitais, fotografias e tudo mais. E também, né, tem o artigo 7º, que ele é bem importante e tem que prestar muita atenção nele. O artigo 7º fala: para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simultânea dos fatos, desde que este não contrarie a moralidade ou a ordem pública. E nesse artigo, né, a gente deve ter atenção, porque apesar dessa autoridade ela poder realizar essa reprodução dos fatos, a parte, né, o indiciado, no caso, ele não é obrigado a fazer parte dessa reprodução, até porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si. E assim, apesar desse delegado, ele pode até realizar essa reprodução dos fatos, mas ele não pode obrigar o indiciado a fazer, e aí ele pode fazer essa reprodução de prova até sem ele. E assim, falando do procedimento comum do inquérito policial, o legislador ele trouxe no seu artigo 10º o prazo que deve ser respeitado pelo delegado, né, para concluir o inquérito e realizar todas as diligências necessárias. E conforme esse artigo, a regra é de que o inquérito ele deve ser concluído em 30 dias, caso, né, o indiciado, o investigado, ele esteja em liberdade, e de 10 dias se o investigado estiver preso. E uma coisa importante que se deve observar quando estamos falando do prazo para a conclusão de um inquérito é a possibilidade do delegado, ao final dos 10 ou 30 dias, não conseguir concluir todo o inquérito, por razões de dificuldade de elucidação do caso, do fato apurado, por exemplo. E por esse motivo, né, o legislador ele trouxe a possibilidade do juiz, né, ele prorrogar o prazo da investigação, caso o delegado ele não consiga concluir o inquérito dentro do prazo legal. O primeiro artigo que eu queria trazer referente à prorrogação de prazo para a conclusão do inquérito seria o artigo 10, parágrafo 3º. De acordo com esse artigo, caso o indiciado ele esteja solto, em liberdade, e após os 30 dias o delegado ele não consiga concluir totalmente o inquérito, o próprio delegado, né, ele vai encaminhar mesmo o inquérito, mesmo não tendo sido finalizado, ao juiz, e vai solicitar, né, a devolução desses autos para que ele possa terminar todas as diligências necessárias. O juiz, acatando esse pedido do delegado, né, ele vai estipular um novo prazo para que todas as diligências sejam feitas e o delegado devolva novamente os autos, né, do inquérito ao juiz. E o segundo artigo, né, que trata sobre a prorrogação do prazo do encerramento do inquérito, é o artigo 3b, parágrafo 2º.
Nesse artigo, o legislador, né, ele trouxe a possibilidade, né, do juiz das garantias poder prorrogar o prazo uma única vez por mais 15 dias, caso, né, o inquérito policial não tenha sido finalizado e o indiciado estiver preso. E essa prorrogação, né, de mais 15 dias, ela é necessária, né, ter a representação da autoridade policial e também, né, das oitivas do Ministério Público quanto ao prorrogamento desse prazo. E assim, tendo ou não, né, essa prorrogação de prazo, o delegado, quando ele termina esse inquérito policial, ele deve realizar, né, um relatório de tudo que ele apurou durante as investigações e encaminhar esses autos ao juiz, juntamente, né, com os instrumentos do crime e todos os objetos que interessarem à prova. E quanto, né, à entrega desse relatório, que está previsto no artigo 10, parágrafo 1º, os doutrinadores eles chamam muita a atenção para esse artigo, né, para esse parágrafo, porque a entrega, né, desse relatório após a conclusão do inquérito, para eles não seria um momento mais adequado, porque como o inquérito ele é realizado no momento anterior à judicialização, esse inquérito ele não vai apresentar os contrapontos da defesa. A parte, o indiciado neste momento, ele não consegue contestar, né, tudo que está sido apresentado nesse inquérito, nos autos do inquérito, e não consegue fazer sua defesa. Então, para muitos doutrinadores, né, o entendimento é que esse relatório sendo enviado ao juiz, ele poderia, de certa forma, influenciar, né, o juiz lá na ação penal. E assim, né, tendo o juiz ele recebido esse relatório com todos os resultados das diligências realizadas durante o tempo da investigação, tendo os nomes das testemunhas, né, tendo os depoimentos prestados pelas partes, o juiz, dependendo da natureza do crime, ele realizará ações para ver, né, se esse inquérito policial ele vai se transformar numa ação penal ou se esse inquérito ele será arquivado. O juiz, né, ele observando a natureza do crime, ele verá, né, se esse crime ele será um crime de ação penal pública ou um crime de ação penal privada. Sendo um crime de ação penal pública, no qual, né, o delegado ele teve conhecimento ou por parte ou por requisição de alguma autoridade competente, ou de ofício, ou por requerimento da testemunha, ou de prisão em flagrante, esse juiz, né, ele vai determinar, né, que esses autos do inquérito, ele vai dar vista, né, desses autos do inquérito para o Ministério Público, para que este, ao analisar todos os autos, todas as provas que estão ali presentes, se vai oferecer a denúncia ou se ele vai pedir o arquivamento por insuficiência de provas, ou, né, se ele vai solicitar que sejam realizadas novas diligências para se caso alguma prova não esteja muito consistente. Agora, se a natureza do crime for um crime de ação penal privada, ou seja, no qual o ofendido ou seu representante levou ao conhecimento da autoridade policial alguma infração penal, esse juiz, né, quando ele recebe esses autos, ele vai remeter a um fórum
e no qual esses autos ficarão num cartório e ficarão, né, aguardando a iniciativa do ofendido para que este queira ou não ajuizar uma queixa-crime. Essa questão, né, ela está prevista no artigo 19, primeira parte. E assim, é importante que quando a gente analise, né, esse artigo 19 que diz: nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão encaminhados ao juiz competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido do seu representante legal. É importante também a gente ler, junto com esse artigo, o artigo 38 do Código do Processo Penal. Esse artigo, né, ele diz que, salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal recairá do direito de queixa ou representação se não exceder dentro do prazo de 6 meses, contando o dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Ou seja, né, esses autos, esse relatório, né, ele tem um prazo, né, ele ficará no cartório por um prazo determinado, esperando a iniciativa do ofendido para dar queixa-crime. Caso isso não aconteça, provavelmente esse inquérito ele será arquivado. E após a vista, né, seja do Ministério Público, seja do ofendido ou do seu representante legal, como já foi falado antes, né, tem a possibilidade do oferecimento da denúncia ou da queixa-crime. Se houver esse oferecimento, a gente entra no próximo passo, que seria a ação penal, que está prevista no artigo 20, no artigo 24 até o artigo 62. Agora, caso observe que nos autos do inquérito policial não tenha provas o suficiente para entrar com uma ação penal, tirando a possibilidade, né, de pedir que novas diligências seja realizada pelo delegado, pode acontecer também, né, o arquivamento do inquérito policial por parte do Ministério Público. É importante, né, citar o artigo 17, né, no qual a autoridade ela não pode arquivar os autos desse inquérito, somente o Ministério Público. Ocorre, entretanto, que ao Ministério Público, né, se manifestar pelo arquivamento desse inquérito policial e submeter o seu parecer ao juiz de garantia, esse, né, pode não concordar com o arquivamento desse inquérito. Se isso acontecer, e ele talvez observar, né, que esse arquivamento seria um ato ilegal, ele pode submeter os autos da investigação ao Procurador-Geral da Justiça, que esse deliberar, né, a respeito se é mesmo um caso de arquivamento ou não. Se, né, esse Procurador-Geral da Justiça entender que esse inquérito não deve ser arquivado, ele, né, designará um outro membro do Ministério Público para ofertar a denúncia, desculpa. Esse caso, né, ele entenda que é sim um caso de arquivamento, conforme previsto no artigo 28, o Ministério Público ele deve comunicar tanto a vítima quanto o investigado à autoridade policial sobre esse possível arquivamento. E caso, né, a vítima ou seu representante legal ele não concorde com esse arquivamento, ele tem um prazo de 30 dias para submeter, né, a matéria a uma revisão de uma instância superior para que esse decida se, de novo, né, se esse inquérito ele vai ser arquivado ou se ele vai ser encaminhado ou se esse processo, né, ele vai ter seguimento em uma ação penal.
Então assim, como se vê em linhas gerais, né, o inquérito policial, ele vai se iniciar com o conhecimento da autoridade sobre alguma infração penal, que a partir desse momento ele tem 10 ou 30 dias para realizar diligências necessárias e apurar todas as provas que ajudem, né, a elucidar o, o, os fatos desse crime, né, e que depois, né, ele é encaminhado para esse titular da ação penal para ver se vai ter o oferecimento de uma denúncia ou queixa-crime e vai se transformar em uma ação penal, ou se por conta de falta de provas ou manifestação até mesmo da parte, esse processo ele vai ser arquivado e encerrará esse inquérito policial. Então, gente, esse é basicamente o nosso trabalho. Eu espero que a gente tenha conseguido passar tudo para vocês sobre inquérito policial, do tempo, né? Apesar do tempo, a gente ter conseguido apresentar de uma forma resumida para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.